Olá pessoal, começando mais uma live aqui no canal Isaac Lobato, eu quero contar para você a história de Madalena Gordiano, uma mulher que viveu sobre o regime de serviço escravo e que sempre sonhava, sempre orava, rezava a Deus para que lhe desse uma oportunidade. A mesma foi adotada aos 8 anos de idade por uma família estranha, desconhecida. Ela, que fazia parte de uma casa com 9 irmãos, acabou sendo entregue pela própria mãe para ser criada por uma família por conta das condições precárias. E a mesma sofreu a maior parte da sua vida. É mais um caso de adoção, é mais um caso envolvendo uma realidade, uma dura realidade no Brasil, que é as questões das adoções ilegais e que tem deixado marcas, inúmeras marcas na vida de pessoas, na vida de crianças, como é o caso que vocês têm acompanhado, o caso Flor de Lis, uma mãe de 55 filhos e que você vê na maioria marcas profundas naqueles que viveram dentro da casa. Prazer, eu sou Isaac Lobato, seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreva, deixa aí o seu sininho ativado para as notificações, assim você não perde nada do que a gente produzir aqui no portal. E é o seguinte, pessoal, eu estou no portal de notícias aqui, o Notícias UOL. Como vivia a mulher que passou 38 anos sob condição análoga à escravidão. Essa é Madalena, essa que você vê é Madalena. A mulher que acabou sendo aí, teve a oportunidade de estudar, de adquirir conhecimento por aqueles que supostamente lhe adotaram e que diziam que lhe dariam afeto, lhe dariam carinho, lhe dariam estrutura e que tiraram dela, durante 38 anos da vida dela, o direito de ser alguém, de conhecer, de ter oportunidades na vida. E a gente vai contar essa história para vocês agora. Madalena Gordiano, 47 anos, viveu em Minas Gerais sob o regime análogo à escravidão por 38 anos. Rezava todos os dias, porque acreditava que Deus a ajudaria a ter uma nova vida. Contaram à UOL pessoas próximas a ela. Foi assim que encontrou forças para sobreviver aos 38 anos em que esteve sob a custódia da família Milagres Rigueira, primeiros nas cidades de São Miguel do Anta e Viçosa, e por 24 anos e depois em Patos de Minas, onde morou os últimos 14 anos. A história foi revelada no último domingo pelo programa Fantástico da TV Globo. A reportagem do UOL entrevistou pelo menos 20 pessoas para descrever o cotidiano de Madalena. E agora, pessoal, vocês vão escutar uma história inacreditável. Em liberdade desde o fim de novembro, Madalena foi retirada da casa do professor universitário Dalton César Milagres Rigueira após denúncias de vizinhos ao Ministério Público do Trabalho. Durante todo o tempo em que prestou serviços à família, Madalena sofreu abusos e abandono em uma rotina de total precariedade, aponta o inquérito que ainda está em andamento, tá? O advogado Brian Stephen, que representa a família Rigueira, afirmou que ainda não teve acesso aos autos do processo. O defensor criticou também que o processo tenha sido divulgado sem que haja a sentença condenatória. Abre aspas, a defesa seguirá discreta e séria, atuando exclusivamente nos limites constitucionais e do devido processo legal. Estamos em um momento de confraternização cristã e uma reflexão cautelosa após conhecimento de todos os fatos que nunca criara prejuízos, lê-se na nota divulgada pelo advogado. Dalton Rigueira foi afastado de suas funções da FEPAM, Fundação Educacional de Patos de Minas, entidade mantenedora da Unipam, Centro Universitário de Patos de Minas. Nos depoimentos obtidos pela TV Globo, Dalton alegou que Madalena não era considerada como empregada da família. A exploração começou aos 8 anos. De acordo com a denúncia enviada ao Ministério Público do Trabalho, Madalena passou a morar aos 8 anos de idade com Maria das Graças Milagres Rigueira, conhecido como Dona Gracinha. A mãe biológica de Madalena não tinha condições de criar 16 filhos.
filhos. Apesar de ser professora e de sua família ter escola na cidade com boas condições financeiras, Gracinha retirou Madalena dos estudos para que ela se dedicasse exclusivamente aos trabalhos domésticos. Aos 12 anos de idade, ela mudou-se para Viçosa para seguir prestando serviços aos Rigueira. Em fase da vida de Madalena durou até 2006, quando Dalton, filho de Gracinha, foi chamado para ser professor de zootecnia e veterinária da Unipam. Por conta de uma divergência familiar e exigência de Vanir Rigueira, marido de Gracinha, Madalena passou a morar com Dalton anos antes de se mudar para Patos de Minas, na região do Alto Parnaíba, próximo ao Triângulo Mineiro. Na nova cidade, encontrou na Igreja Católica um lugar seguro onde pode fazer algumas amizades. Apesar de sempre ter sido religiosa, Madalena não era de ir às missas com frequência até então. O medo afligia Madalena a todo momento, apurou a reportagem. Madalena tinha um comportamento diferente com os moradores do prédio em que habitava, sempre receosa de consequências que poderia sofrer do então novo patrão e principalmente de sua esposa, Valdirene Lopes Rigueira. Ela evitava ter conversas com vizinhos. Limitava-se a cumprimentar com um sorriso no rosto e um breve comentário. Abre aspas. Ela tinha muito medo de falar com a gente. Quando percebia que alguém da família estava chegando, ela já virava as costas e saía para não ter problemas, disse em reportagem ao UOL uma pessoa que morava no prédio e pediu, no caso aí, anonimato. Já na igreja, onde se sentia protegida e distante dos patrões, Madalena era vista como uma pessoa alegre e de bom trato. Abre aspas, ela dizia que tinha trabalho demais e que estava com dores nas costas. Sempre reclamava da Valdirene. Dizia que ela gritava muito com a mãe e que maltratava, relatou uma fonte à reportagem. A mãe de Valdirene é Elvira Lopes da Costa, peça importante no contexto familiar. Aos 27 anos de idade, Madalena se casou com Marino Lopes das Costas, no caso de 78 anos, irmão de Elvira, apesar de jamais ter tido relação com o marido. O registro matrimonial ocorreu no cartório da zona rural de Cajuri, cidade próxima no caso Viçosa, e que tinha trâmites menos burocráticos. 2 anos depois, Marino, ex-combatente de guerra, morreu. Madalena não foi em seu velório, mas passou a receber uma pensão que hoje ultrapassa R$ 8.000. Em 2006, quando mudou para Patos de Minas, Madalena dividia com Elvira as obrigações de cuidar das filhas de Dalton e Valdirene. Porém, com o passar do tempo, Elvira começou a sofrer com a saúde debilitada pelas consequências do Alzheimer e morreu em 2019 aos 84 anos de idade. Há relatos de que Elvira também vivia em situação de abandono no apartamento dos Milagres Rigueira. Sem plano de saúde, Madalena buscava ajudar com pessoas da igreja ou em um ponto que ficava 2 quilômetros de distância da onde morava. Abre aspas. Uma vez, Madalena me disse que estava gripada há 2 semanas e eu perguntei se ela não estava tomando remédios. Ela disse que não. Então eu comprei um remédio e pastilhas e dei para ela, mas ela não queria aceitar porque poderia ter problemas em casa. Mesmo assim, eu insisti. Ela aceitou, mas pegou o remédio, tirou os comprimidos e escondeu na roupa para que ninguém em casa descobrisse, contou um dos confidentes da igreja. Isso é vida, pessoal. Isso é vida. Madalena também tinha problemas dentários e ficou anos sem dentes. Quando conversava, falava com a mão na boca. Coube às pessoas da igreja a buscar um tratamento em uma faculdade da cidade para prestar serviços sociais e assim ela conseguiu obter uma dentadura. Desejo reprimido. Em seus poucos momentos livres e sem obrigações domésticas, Madalena gostava de andar pelo centro comercial da cidade e visitava lojas que estavam a 2 quarteirões de distância de onde morava. As preferências eram sempre por roupa feminina, brinquedo infantil e 2 de seus desejos que nunca foram saciados. Ela apenas observava, mas jamais comprava. Madalena era conhecida dos comerciantes, apesar de nunca ter adquirido nada. Ela gostava de observar roupas. Abre aspas. Um dia ela falou que queria muito comprar uma roupa e que poderia até comprar, mas que eles, no caso a família Milagres Rigueira, tomava todo o dinheiro dela, contou a um comerciante. Entre os lojistas, Madalena também se queixava da alimentação que recebia.
era sempre obrigada a fazer suas refeições sozinhas em seu quarto e de nada máximo 6 metros quadrados, sem janela e sem ventilação, embora o apartamento fosse de 4 quartos, 2 deles vagos após as filhas do casal saírem de casa nos últimos anos. Embora a própria tivesse uma renda superior a 8 mil, oriunda da pensão do casamento com o tio de Valdirene, Madalena estava sempre sem dinheiro. O cartão ficava sobre a posse de Dalton, que fazia uso total do valor recebido. Nos depoimentos ao Ministério Público do Trabalho, o professor disse que repassava o valor integral a Madalena, enquanto ela relatou que recebia entre 50 e 200 reais. Olha para isso, pessoal. A falta de recursos pode ser comprovada no dia em que foi resgatada pela Polícia Federal e por auditores fiscais do trabalho do Ministério Público do Trabalho na Casa dos Milagres Rigueira. Sem acesso à televisão, telefone celular, Madalena não tinha nenhum bem pessoal, com pouco mais de 3 camisetas, todas masculinas e que eram doações de outras pessoas. Os pertences foram levados em um simples lençol. O processo do caso Madalena está na fase de inquérito no Ministério Público do Trabalho. Enquanto isso, Madalena está em Uberaba, em um abrigo, com atendimento social e psicológico neste recomeço de vida. Já Dalton e Valdirene saíram de Patos de Minas na última semana com medo de linchamento público. É assim que eles fazem, né, pessoal? Depois que o caso cai, eu não sou culpado, ela era parte da família, nós tínhamos elas não como empregada, nós tínhamos ela como membro da família e coisas do tipo. É lamentável saber que esta ainda é uma grande realidade no Brasil. A adoção, que muitas pessoas acabam adquirindo por conta de desespero, dura vida como era dessa mãe, a mãe de Madalena com 16 filhos, e aí acabam caindo na mão de pessoas perversas, acaba caindo na mão de pessoas ruins, de má índole, e que acaba, por conta desse tipo de pessoa, tornando o processo de adoção penoso. Embora a gente vê casos de pessoas que adotaram 50 e poucos filhos e que de uma maneira muito estranha só veio despertar o interesse da autoridade, o interesse da justiça, depois que estourou com a morte aí do pastor, no caso citado nos processos que vocês já é de conhecimento de todos vocês. Mas comenta aí o que vocês acham do caso Madalena. O caso Madalena é mais um caso que deixa o Brasil, né, de antena ligada, tá, com a suposta, como a gente pode colocar, situação de que isso aqui que Madalena viveu há 38 anos ainda acontece nos dias de hoje com frequência e que deixa todos nós perplexos e assustados. Deixa o comentário de vocês. Eu fico por aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha e coloca nos comentários o que vocês acham dessa história de Madalena. Um grande abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus.